Rapaziada, estamos aqui com o Mauro Betti, é uma honra demais pra gente aqui do canal Alma Colorada estar conversando com esse cara que é uma referência para nós na crônica esportiva. Mauro, muito boa tarde, mais uma vez eu te agradeço pela atenção. Imagina, Felipe, demorou, mas deu certo, no final das contas. Que assim seja com a seleção brasileira. Demorou pra gente ganhar o título que vem o Hexa, mas daqui a pouco a gente conversa se vai vir. Exatamente. E de bate-pronto eu já queria te perguntar sobre as eliminações na Copa do Brasil. A gente viu uma grande eliminação de um time milionário, podemos dizer assim, né? Sim. O teu time continua lá na Copa do Brasil, mas eu Uhum. gostaria que tu falasse pra gente sobre essa eliminação do Flamengo e o que pode ocorrer, como é que impacta financeiramente, eu não sei se acredito financeiramente, ou na questão da gestão do Flamengo com essa eliminação ontem, com a derrota para o Vitória. Então, Felipe, tem vezes nos últimos anos que alguns clubes meio que largam mão, não assim, ostentosamente, porque não dá, da Copa do Brasil pensando em sonhos maiores. E temos aí o Flamengo campeão de Copa do Brasil e da Libertadores de 22, campeão agora da Libertadores e do Brasileiro de 22. Havia sido com aquele grande Flamengo do Jorge Jesus de 19, América e Brasileiro. Mas às vezes você não consegue fazer essa tríplice coroa, embora o BAP tenha falado que dava para ganhar. E você sabe que o Flamengo tem time, dinheiro, influência política, esportiva, qualidade técnica, quantidade de opções para ganhar tudo. Até o Carioca, o Gaúcho, o Paulista, o Mineiro, o Grammy, o Oscar, tudo, né? É, agora não vai dar. Mas pode bisar sim a Libertadores, pode bisar mais um brasileiro, sim. Não vai dar para ganhar a Copa do Brasil, porque realmente saiu prematuramente, como nunca aconteceu na história rubro-negra, desde a primeira Copa do Brasil lá de 89, quando ganhou o maior rival de vocês, o Grêmio. O Flamengo nunca foi eliminado depois de apenas 2 jogos de uma competição de Copa do Brasil, ou seja, na fase em que ele estreou como agora, né? E foi eliminado com critérios e com requintes meio de tortuosos e de tortura mesmo, né? Com De requinte crueldade, né? de crueldade mesmo, porque o Vitória faz um campeonato brasileiro muito além da encomenda, né? Tá na primeira Sim. página. É mais um trabalho muito bom do Jair Ventura, que faz muito com pouco. E foi extremamente eficiente. Golaço do Eric de fora da área, depois o gol do Lancândido na falha do Rossi. E o Vitória finalizou 4 vezes em gol, acertou 2. O Flamengo finalizou mais de 20 e não acertou. Quando acertou, o goleiro do Vitória foi muito bem e o Flamengo acabou muito mal. Não jogou a partida muito ruim, não, mas não foi eficiente. Aliás, o Flamengo tem tido isso aí, né? Mesmo em boas atuações, e teve recentemente boas atuações, até o jogo dessa quinta-feira no Barradão, eu entendi que o Flamengo vinha já de algum tempo, desde aquela derrota em Bragança para o Red Bull Bragantino, o Flamengo vinha jogando melhor futebol, mas Sim. acabou dentro dessas nuances, né? Tem o grande clássico que pode indicar ou encaminhar muitas coisas no Brasileiro, 23 de maio, quando o Flamengo recebe o ainda líder Palmeiras. Mas pela tem muita coisa e tem a parada para a Copa, é uma outra história, depois tem a volta. O Flamengo segue firme, segue forte, o que não significa dizer que o seu treinador siga firme e forte. Não estou ameaçando o Leonardo Jardim. Mas se o Flamengo fez o que fez lá em 22 com o Dorival Júnior e para trocar pelo Vitor Pereira, e agora se trocou por um excelente treinador, semifinalista de Champions, fez um baita trabalho no Cruzeiro do ano passado, que é o Leonardo Jardim, não era o Claro. caso de ter mexido no Felipe Luiz. Mas ali é muita pavonice, muito ego do Clube de Regatas do Flamengo, do Landinho, ex-presidente, do Braz, do Boto, sobretudo do BAP, é um papavão, né? Ele acho que inventou o futebol, o Zico e o Flamengo, enfim. E se bobear o Pelé, que veio de outro planeta. Então tem essas coisas. Mas mesmo assim, o Flamengo segue muito firme e forte. Insisto, tem equipes que às vezes abrem mão da Copa do Brasil pensando para focar na Libertadores e ou no Brasileiro, mas não me pareceu mesmo o seu caso, até pela perda de dinheiro, e ainda é muito cedo para abrir mão de um torneio como a Copa do Brasil. Agora voltando os olhos para o Campeonato Brasileiro, a gente vê ali o Flamengo 4 pontos abaixo do Palmeiras. Na tua visão, Betti, o Campeonato Brasileiro ele ainda está em aberto ou tu acha que o Palmeiras pode levar esse brasileiro com um pouco mais de vantagem? Não, segue em aberto. O meu voto antes de a bola rolar no Brasileiro, e rolou lá em janeiro ainda, né? Era que o Flamengo ganharia mais um Brasileirão e o Palmeiras a Libertadores. O Palmeiras tem chances no Brasileiro, Libertadores eu não sei, porque o Palmeiras também é quase que um enigma, um mistério. Jogar bem não joga, quer dizer, jogar bonito, vai, não joga. Jogar bem aí é bastante discutível, porque segue uma campanha histórica, o melhor desempenho do Palmeiras nos pontos corridos de 2003 para cá, esse início do Sim. campeonato, claro. Mas pela qualidade e quantidade de opções que tem o Abel, ainda que com desfalques importantes,
pô, já é para mais, né? O Palmeiras é corneteiro por essência. Aliás, o próprio termo corneteiro surgiu lá no Palestra Itália no final dos anos 50. É da característica do seu torcedor, da sua torcida, né? Tanto é que chamam, que eu acho erradamente, mas como toda coisa bem sacada é divertida, chamam, quando inventa muito o Abel, ou quando não inventam também reclamam, quando não é criativo, chamam o Abel Ferreira de Pero Vaz. Não, peraí, primeiro de Pedro Álvares Pardal, né? Eu sou Pardal, Não, mas eu acho que é é muito demais, né? bom. É demais, não merece. E tem outra que é sacanagem, né? Porque tem aquele personagem da Adriana Esteves, da novela, que às vezes quando o pessoal quer falar mal da presidente Leila Pereira, o pessoal chama ela de Carminha, que tem De uma certa Carminha. semelhança física. E além do Sim. Pedro Álvares Pardal, também tem o Pero Vaz da Carminha, que é o Abel Ferreira. O pessoal é muito bom, velho. É muito bom. Eu discordo dos dois apelidos, mas quando a coisa é bem feita, bem sacada, é Sim. inteligente, mostra cultura, segue o jogo. Mas o Palmeiras era para seguir jogando melhor e não consegue. Impressionante. Muda a escalação, muda o time e continua meio que quebrando demais a bola, levantando muito essa bola, excesso de ligação direta. Nada contra, né? A vitória contra, por exemplo, o Red Bull Bragantino nasceu de um gol assim, né? Sim. E não tem problema. O futebol brasileiro, só pegar um exemplo de grandes equipes, ou a melhor de todas, o Brasil de 70, você tinha méritos lançadores como o Rivellini, como o Gerson, né? Não era só Claro. lançamento, mas você tinha isso. Então, você tem digamos, muita má vontade também. Não quero dizer que haja um preconceito contra o Abel Ferreira, pelo fato de ser português, mas tem muita má vontade, né? Porque ele é chato mesmo no campo, ele perde a razão até quando tem reclamações, sobretudo contra a arbitragem. Não deixa de ter razão, para mim o Palmeiras foi prejudicado em Belém contra o Remo, num gol mal anulado, mas ali não é que o Remo foi beneficiado ou o Palmeiras foi prejudicado por ser Palmeiras ou por outro caso ser o Remo ou o time da casa. O problema é que a gente não sabe ler, né? A gente não sabe interpretar. A regra 12, que trata do bola na mão, mão na bola, somente essa regra, para mim, tonta, absolutamente desnecessária, daquela que você não julga se houve intenção, se um braço descuidado, se o movimento é antinatural, nada disso se justifica. A bola bater na mão, acabou. É lei de baba, lei de pelada. Mas enfim, mas a lei é muito. É só ler, cara. Tá na internet. Vai lá, livro de regra 25, 26. Esse tipo de lance, desde 2021, a International Board mudou. Não é, Sim. para ser falta, é um lance que tem que ser imediatamente anterior ao gol, ou seja, só teria sido marcada a falta se fosse de quem fez o gol, no caso o Bruno Fux, e não de quem passou a bola, ainda que involuntariamente, como o Flaco Lopes. Mas enfim, são coisas da arbitragem. Palmeiras pode e deve jogar mais, acho que vai jogar mais, e assim como o Flamengo, os dois vão continuar disputando quase tudo. O Flamengo, no caso específico, não mais a Copa do Brasil, mas o Palmeiras foi tranquilo contra o Jacuipense e pode sonhar sim com mais um título de Copa do Brasil e eventualmente até com essa dificilíssima, se é que existe o termo, tríplice coroa, que será a Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores da América. Pois então, eu te perguntei da parte de cima, agora a gente vai falar um pouquinho da parte de baixo, porque está muito embolado. Inclusive, a gente tem o Internacional com 18 pontos, se igualando a 5 times, né? O Botafogo, o Atlético Mineiro, o Inter em 14º, o Santos e quem está ali próximo da zona de rebaixamento, o próprio Corinthians. A gente está vendo, né, Mauro Betti, um campeonato brasileiro bem embolado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E na tua opinião, eu já te pergunto aqui, tu acha que se desenha essa zona de rebaixamento com os 3 times ali, com o Mirassol, o Remo e a Chape, quem sabe um gigante caindo também para a Série B de 27? Você sabe, Felipe, que já de uns 3, 4 anos, todos os anos, eu sou burubete, né? Não quero muito me arriscar, até porque eu acho que a virtude está no meio, né? Nem muito menos nas extremas, né? Eu costumo falar que eu sou muro betting, que eu busco ficar em cima do muro para ver os vários lados da questão, e ao ficar, inclusive, eu apanho muito pedrada dos dois lados, né? Mas é um exercício de vida e de profissão. Ponto. Isso colocado, eu tenho me exposto, colocando assim, antes de a bola rolar no Brasileirão dos últimos anos, eu coloco a posição de cada time, o que eu acho que vai ser até o final. E claro, até pela margem de erro, não só como jornalista, não só como palpiteiro, e sempre lembrando, eu jogo com responsabilidade, o que acontece? Eu, sei lá, dos últimos anos eu acerto a posição certinha 1 ou 2 vezes no máximo, né? Então já não sou um parâmetro. Mas, sei lá, eu digo que o time vai ser o 7º, ele é o 8º, ou o 6º, aí tá dentro, digamos, uma margem de erro. Mas ok.
Mas, e nos últimos anos, até me expondo bastante, e na torcida, eu só torço pelo Palmeiras, não torço contra ninguém. Claro, vou torcer contra se a equipe está lutando pelo título ou se eventualmente estiver jogando contra o Palmeiras, né? Mas torço para Sim. pessoa física, não para pessoa jurídica por óbvio. Ponto. Isso colocado, nos últimos, aliás, antes mesmo de eu me expor assim, quando eu acho que vai ter um grande que vai cair, às vezes até dois, eu falo, vai cair esse, times de menor torcida e dois grandes, né? Mas desse ano eu acho que não cai nenhum, tá? Só para deixar claro. Mas achava que ano passado não ia cair o Inter, não ia nem brigar pelo contra o rebaixamento, que foi aquele desespero Sim, que vocês bem ou mal conhecem, né? Mas no final das claro. contas deu tudo certo. Mas assim, não vejo que nenhum grande vai cair. Mas que eles estão fazendo uma força desgraçada para cair, então. Aliás, você vê como eu erro meus palpites, meus vaticínios. Um time que eu entendia que ia lutar para não cair, mas acabaria, sei lá, em 14º, 15º, era o São Paulo, que foi líder Sim, até mandar embora o Hernan Crespo, era um co-líder, pelo menos com o mesmo número de pontos à época que o Palmeiras. Agora é o 4, depois dessa passagem feliz do Roger por 17 jogos, somando todas as competições. E não vejo o São Paulo como time de primeira página de tabela pelo momento, não pela história tricampeã da América e do mundo, claro. Mas eu acho que o São Paulo está muito além do que se imaginava. Tem boas surpresas, como, por exemplo, o Atlético Paranaense, o próprio Vitória, o Coritiba. Mas acho muito difícil que a Chape e o Remo se salvem. Mas eu não achava que, por exemplo, o Mirassol ia sofrer tanto como está no Brasileiro e não na Libertadores. E achava que o Mirassol sofreria porque é um clube novato na primeira divisão, é o seu segundo ano. Foi brilhante como quarto colocado e chegando na Libertadores. E a própria disputa na competição continental faz com que o time se desgaste de uma maneira como o próprio Remo sofre, né? sim, Neste sim. país de dimensões continentais. Porque o Mirassol ele tem que ir para o aeroporto de Rio Preto, daí vai normalmente para São Paulo, para Cumbica, ou para o aeroporto de Congonhas, né? Cumbica fica em Guarulhos, na Grande São Paulo, Congonhas fica dentro da capital paulista. Mas, enfim, é toda uma dinâmica complicada no calendário maluco, né? Calendário maluco. Então, assim, o Mirassol imaginava sofrer, mas não tanto. Mas, assim, ainda acho que não será um grande que vai cair. Mas insisto, o que tem de grande querendo cair é uma grandeza. Exatamente. E já falando mais um pouquinho sobre o Internacional, e tu comentasse aí sobre tu era um, né, dos jornalistas que não acreditava na queda do Inter, e não ocorreu, graças a Deus, né. Mas como é que tu observou esse final de 25, esse início de temporada com essas modificações? Aí veio o Abel Braga, né, nos últimos 2 jogos, entrou o Pesolano, né, o Internacional acabou perdendo o título gaúcho pro seu maior rival. Como é que vocês aí do eixo Rio-São Paulo conseguem observar aqui um pouco, sobre esse momento que o Internacional está passando, tanto no Campeonato Gaúcho como agora no Campeonato Brasileiro? Não, no Gaúcho, até da maneira como foi muito dolorido, né? Assim, agora não lembro se é a quinta ou a sexta vez que perde em casa um gauchão. Claro, não foi exatamente em casa, foi no jogo de ida, mas é o que evidentemente encaminhou a derrota. Sim, É, assim, eu esperava coisas melhores. Tão melhores não. Tão melhores não. Não é, desde o ano passado, não é um elenco da altura e da glória do time, mas que dava para fazer melhor, né? Que dava para fazer melhor, dava. E assim, e até porque jogadores muito bons, eu gosto muito, sempre gostei, cada vez mais não, né? Não tá jogando toda essa bola. Mas um cara, para uma referência como o Alan Patrick, não tá conseguindo jogar. Mas você tem um elenco de nomes de qualidade, o próprio Borré, que teve um início bom, agora um momento instável. O Inter perdeu gente importante, e perdeu gente, e já não de agora, como por exemplo, o Bernabé era um cara que você podia contar com coisas muito boas. Ele começou voando, aí caiu de produção, agora momentos erráticos, instáveis. Eu entendo que o Vitão faz falta assim na zaga. Enfim, você vê as opções, a molecada ainda é muito jovem, também não vejo ninguém, um cara assim que possa, não só no Inter, né? É bom dizer, em outras equipes chega um cara, tipo, para pegar exemplos que ser tipo um Estevão, próprio Ryan sim, do Vasco, dois nomes de seleção brasileira, já vamos falar do Brasil, que chega e fala: não, esse cara tá pronto. Não tem. E também é normal que não tenha, né? Só para deixar claro, assim, pô, né? Claro que você pode falar, pô, mas qual as últimas grandes revelações do Inter? Pô, é brabo, né? Aliás, uma eu tenho o privilégio da amizade de trabalhar com ele, que é o Pato, mas já são 20 anos, né? 2006 agora sim. vai fazer 20 anos, não só da conquista da primeira da conquista da América, do mundo, mas também da ascensão absurda do Pato. Enfim, então assim, não é tão fácil, evidentemente, mas era para estar melhor. Eu vejo
inconsistências defensivas, a torcida ainda, e é natural que assim seja, ainda muito mordida, muito exasperada e muito intranquila, por óbvio, pelo sofrimento que foi ano passado. Mas eu quero falar também uma coisa, Felipe, que vale, claro, para o Inter, vale também para o rival, menos para outros clubes, como, por exemplo, os clubes de Caxias, mas ainda eu conto, não vou dizer que vou contar naqueles próximos 3 anos, talvez nem da próxima temporada, mas Sim. a catástrofe que vocês passaram, e digamos, não é porque eu estou falando com você, mas com todas as vezes que eu me manifestei esse respeito, no ar, escrevendo e fora do ar também, a tragédia climática pela qual vocês superaram, e acho que poucos povos no mundo, não só no Brasil, conseguiriam passar, superar do jeito que vocês, como tradição, como cultura, como educação, conseguiram, né? Ela ainda deixa sequelas, né? Evidente, deixou, principalmente no ano que aconteceu, a questão desportiva. Mas o time, o caso específico da dupla, mas nem se compara com a pandemia. Claro que não, e não mesmo, e para pior no caso dos clubes de Porto Alegre, porque quem não pôde treinar, nem jogar, treinar, eram Inter e Grêmio. Os demais continuaram Sim, jogando. Então você teve exatamente. que voltar, recuperar as partidas e os jogos e a própria condição física, né? Porque quando houve o Claro. destreinamento durante a pandemia de 20, todo mundo estava parado. Agora não, era vocês, o Rio Grande do Sul não podia jogar, né? Então, assim, Sim. e o Inter fez coisas impressionantes com o Roger, de ficar na luta até o final, até aquela derrota para o Botafogo, na penúltima rodada do Brasileiro, no Beira-Rio, aqui, que foi muito dolorido e tal. E até para mim foi dolorido, que o Palmeiras estava na disputa, estava torcendo bem pelo Inter contra o Botafogo, não deu certo, e aquela campanha esfuziante do Botafogo, campeão Claro. da América do Brasil de 2024. Mas, enfim, então ainda tem contas a pagar, claro, contas financeiras, materiais e morais não, mentais, né? Sim. Emocionais, né? Humanas, absolutamente humanas. Então, eu tenho, até porque eu ser característico, eu prefiro passar pano a passar patrola, mas assim, eu entendo que você tem que, não só no futebol, na vida, entender o lado humano, entender as dificuldades, as vicissitudes, as superações e tal, para fazer um juízo mais, digamos, severo. Então, se você quiser usar o termo, tá valendo. Passo pano, passo mesmo, né? Mas é claro que, dentro desse contexto, falando do Brasileiro de 26, os campeonatos de 26 de Inter e de Grêmio, eles, digamos, no final das contas, muito provavelmente estarão Inter e Grêmio longe do lugar deles da história, ou seja, longe de títulos. E entendo, é o que dá para fazer agora, econômica e financeiramente, futebolisticamente falando, e não há crítica direta à presidência dos clubes, à direção deles, às comissões técnicas e aos atletas, né? É o que dá para fazer. Não vejo ninguém, claro, de sacanagem no Inter, no rival também não, mas é o que dá para fazer, que não é muito. Para a história de Inter Sim. e Grêmio, não é o ideal mesmo. E antes da gente entrar na pauta da seleção brasileira, tu trouxe aí o Alan Patrick como expoente técnico do Internacional. Como é que tu observa esse declínio técnico do Alan Patrick? Na tua visão, é uma questão anímica ou falta de peças de qualidade também para compor o meio de campo e fazer uma dupla, quem sabe, de qualidade com o Alan Patrick ali? Então, está faltando uma companhia, mas está faltando mais dele, né? Não sei mesmo. Se é questão clínica, se é me parece física, mas por que da física? Porque ele sempre foi um atleta muito, muito bom nível. Não vou dizer que Sim, exemplar, mas não é um mau exemplo, longe disso. Mas assim, né? Inclusive um jogador da qualidade da experiência dele, se não tá legal, você imagina uma bola parada, e a bola parada dele é muito. Nem se ter rolado. Eu não sei. E de fato não sei mesmo, tá? Pode ser problemas, e aqui não é uma especulação a lá Léo Dias, não é isso. Mas pode ser questões pessoais, né? E torço para que não as sejam, problema.
E às vezes algumas questões pessoais são muito mais importantes que as profissionais e acabam impactando em tudo. Eu sei que o torcedor do Inter, como o torcedor do rival, como qualquer torcedor, fala, não me importa, eu quero que ele jogue bem. Sim, mas pense você, se você tiver qualquer problema emocional, familiar, e familiar de saúde, familiar pode ser de relacionamento, pode ser o que for, e o relacionamento conjugal, relacionamento com os pais, com os filhos, eventualmente, enfim, com quem quer que seja, você tem que entender que é algo brabo, né? É algo brabo que interfere. Pô, né? Eu tô nessa no esporte há 36 anos, trabalho como jornalista há 39, escrevo livro, faço documentário, museu, um monte de coisa, graças a Deus. Mas quando tem algumas coisas de saúde, de família, de amigos, de colegas, né? Ou mesmo alguns perrengues, eu tive separação dos meus filhos, separação da mãe deles, tal. Graças a Deus estou super bem casado mesmo, com o amor da minha vida, mas há 13 aninhos, mas assim, tem os seus perrengues, tem os seus problemas, né? Então você fica para bater um pênalti, para jogar o que sabe, o que pode, a gente sabe que pode e que sabe, no caso específico, Alan Patrick, mas realmente é uma pena, ele não está num nível legal e, evidentemente, um time que nos últimos anos se acostumou se não girar e não rodar, mas a jogar ao ritmo dele, ou seja, quando ele está bem, o Inter vai bem, quando ele não está bem, o Inter vai mal, desde o ano passado não está legal. E, claro, sobra. Agora, qual a solução? Já começa que já há um mau tempo que ele não está no mesmo nível, e a gente sabe que absolutamente para ele, para praticamente qualquer outro atleta, o Sim. cara não vai mal porque quer, é evidente. Ele vai mal porque Com não está certeza, conseguindo. ninguém Agora, porque ele não desaprende a está jogar, né, Mauro? conseguindo. Ninguém desaprende a jogar, né? Alô? Mauro Betti caiu de novo. Cara, um bate-papo bem interessante para a gente falar aí sobre seleção brasileira, sobre internacional. E aí, Caiu Mauro? aqui. Caiu, mas eu consegui Pô, te compreender, E só de bate-pronto já para a gente poder finalizar contigo, mais uma vez te agradecer por estar com a gente, conversando com a gente. A gente viu a CBF fazendo um anúncio de renovação de contrato do Ancelotti. Aí eu te pergunto, tu não acha que a CBF se precipitou um pouco, né, de fazer esse anúncio antes de uma convocação, antes de ter início de uma Copa do Mundo, ou tu acha que a CBF agiu perfeitamente em manter um treinador que a qualidade que o Ancelotti tem? Então, eu acho que mandou bem a CBF. Deu tranquilidade ao Ancelotti. Ele é já tranquilo, seguro por natureza. Ele é uma seleção brasileira dos treinadores de clube. Espero que seja também, como é que esse campeão, se vier acontecer, também uma seleção brasileira entre os treinadores de seleção, que a gente sabe que é diferente, né? Ponto. Agora, eu considero legal, tá? Agora, e tem outra coisa, que não é só na CBF, não é só essa gestão, anos anteriores, é de clube de futebol, né? Quem garante que o contrato será cumprido até o final, no caso, até a Copa de 2030? Ninguém, né? Ninguém. Exatamente, Deve né? ser Tem esse legal, pô, detalhe. damos segurança, né? E assim, aí o CBF, inclusive, tem dinheiro para pagar uma multa rescisória. Aliás, parece que os clubes só têm dinheiro para pagar multas que eles também não pagam, mas enfim. No caso do São Paulo, agora pegar o noticiário da semana, né? Mandou o Roger, É, que não estava bem, já chegou muito cobrado, e trouxe o Dorival Júnior, que estava o São Paulo devendo salários. Quer dizer, é terrível. Mas enfim, é eles que se entendam ou se desentendam de vez. Então, eu gostei do movimento da CBF, fico feliz até do Ancelotti ter aceitado também. Agora, claro. vai até 2030, a gente não sabe e pode, eventualmente, torçamos que não. Eu tenho quase que a absoluta convicção, Felipe, que o Brasil vai fazer uma boa Copa, tá? Mas o que é boa Sim, Copa? Ser hexa? Não acho que vai ser hexa. Eu ainda vejo a Espanha no nível melhor. Quem vier daquela semifinal, imaginando que dê uma certa lógica, Espanha e França, quem passar será campeão. Contra o Brasil, que eu acho que não chega à final, ou contra Portugal, que eu acho que para mim a final é Espanha e Portugal, ou contra a Argentina, né? sim. Vier que vier, eu entendo que a Espanha do Yamal vai ser campeã, e se não fosse a Espanha, vai ser outro país que vem forte lá, e vem fortíssimo, é a grande seleção dos últimos anos, que é a seleção francesa. Ainda você tem o potencial da Inglaterra enquanto jogadores, nem tanto como time, mas eu acho que o Tuchel, apesar das loucuras dele, ele faz bons trabalhos, e num mesinho só ele pode fazer a diferença. A Claro. Alemanha a gente tem que sempre respeitar, embora não me encante, acho que é um nível até meio que do Brasil, até talvez com menos potencial. Então, assim, para mim a Copa fica com a Espanha, se não for Espanha é a França, se não for a França é Portugal, se não for Portugal é a Argentina, e depois Brasil e Inglaterra, né?
Então é mais ou menos isso, eu acho que tá bom. E acho que tá ótimo que a gente aposte no Ancelotti por mais tempo, mas insisto, história de não só na seleção brasileira, quantos nos últimos anos, essa coisa, não, determinado clube fechou com ele até dezembro do ano que vem. Cara, o que aconteceu com o Roger do São Paulo? 17 jogos. Sim. E a pergunta que não quer calar, Mauro Betti. Neymar vai para a Copa ou não vai? Eu imagino na segunda-feira o Ancelotti acorda, né? Vai escovar os dentes, lá tá escovando os dentes, ele olha pro espelho, o espelho pergunta para ele: e aí, profe, vai? Menino vai? E deu certeza. Aí um pouco de feeling e informação também. E até pelo que ele falou recentemente a Reuters, né? O Ancelotti. Sim. Ele tem uns 24 nomes fechados e 2 em aberto. Um dos dois é essa aí, cara. A minha lista mesmo, eu estou publicando neste domingo no Estadão os meus 26, né? Não os 26 que eu acho que o Ancelotti vai chamar, mas os meus, se eu fosse treinador, eu tenho duas grandes dúvidas. Uma para a reserva da zaga e outra do meio para frente. Essa do meio para frente envolve o Neymar. E só para deixar claro, eu sou Neymar Zete, tal, sempre fui. Eu tive o privilégio, junto com o nosso companheiro Ivan Moret, de escrever a biografia dele em 2013, uma biografia que já foi traduzida para mais de 21 países, é sempre uma honra, tal. Mas o que não faz com que eu tenha que escalar sempre os meus biografados, que graças a Deus não são poucos. Né? Nos meus 25 livros que eu já escrevi, não só biografias, e outros 12 que eu estou tentando entregar ainda também. A maioria é biografia. Mas enfim, mas não é por isso que eu considero assim. Eu considero porque o Brasil não tem Estevam, não vai ter o Rodrigo também, tem carências, então por que não o Neymar? Eu penso o Neymar, para mim, na minha concepção, na minha cabeça, que não é evidentemente o Ancelotti, e para sorte do torcedor brasileiro, não sou eu, é o Ancelotti quem nos treina, eu estaria na dúvida entre Neymar, Pedro, do Flamengo, óbvio, e o. Nossa, me deu branco aqui. Eu acabei de escrever o texto para o Estadão. Neymar, Igor Thiago. Né? O Igor Thiago faz a campanha bárbara na Inglaterra para um time menor. O Sim. Pedro é muito. Gosto demais do Pedro, mas viveu bons momentos. Há uns 3 meses eu nem cogitava o Pedro, mas tem experiência de Copa do Mundo, é artilheiro, é um jogador diferente. E com 26 nomes dá para você chamar um cara mais específico como Pedro. Mas eu ainda chamaria o cara que vai ser o maior artilheiro absoluto, ou deverá ser o maior artilheiro absoluto da seleção brasileira de jogos oficiais. Para mim, o maior talento surgido no futebol brasileiro neste século, dos que estrearam nesse século, estreou lá pelo Santos em fevereiro de 2009. E um cara que todo mundo gosta do elenco. O elenco, comissão técnica, CBF, ninguém desgosta, ao contrário. É uma liderança extremamente positiva, ambiciosa, desde que, e eu imagino ele ter essa inteligência, essa capacidade, essa maturidade para entender, o Neymar entende que ele começa a Copa, mesmo com a camisa 10, no banco. E a tendência é que em 8 longos jogos da Copa, que promete ser a mais quente em temperatura de todos os tempos, desde o frio do Uruguai em 1930, eu entendo que o Neymar vai entender que é para 5, 10, 15, 20, meia hora, 1 hora de jogo, e olha lá, né? Menos que 1 hora, né? Teria que entrar, sei lá, aos 30 da primeira etapa. Então, assim, se ele entender isso, eu acredito que ele vai entender, e a informação que eu também tenho é que está sendo preparado e se preparando para tanto, eu levaria, porque são 26. Se fosse 23, não. E na minha lista, se estivessem aptos Estevão e Rodrigo, também não levaria o Neymar. Olha aí, olha aí. Sabe que a gente conversou com o Vampeta, ô Mauro, e ele falou que o Neymar Vai, só não Ivan. vai, que o Neymar vai para a Copa com uma perna só, viu? Foi o que o Vampeta falou. Então, com quem a gente conversou, todos querem o Neymar na Copa, e eu acho que seria um jogador Isso. diferenciado realmente, e na minha visão, eu levaria também, se eu tivesse o poder da É. caneta, que nem tem o Ancelotti, eu levaria o Neymar também. E, Felipe, assim, não é porque não foi, mas para citar um exemplo, em 2010, que eu já teria levado de olhos fechados, tanto o Neymar quanto na época o Ganso, antes das severas operações dos 2 joelhos do Ganso, eu levaria fácil o Neymar e o Ganso, até pelo que eles já faziam como campeões paulistas e logo depois seriam campeões da Copa do Brasil pelo Santos do Dorival Júnior. Eu teria levado o Neymar já em 2010, né? E ele só estrearia depois da Copa, num amistoso nos Estados Unidos, junto com então o novo treinador da seleção brasileira, o Mano Menezes. E não vou dizer que é porque não tinha Neymar nem Ganso que o Brasil acabou levando a virada e foi eliminado nas quartas de final lá na África do Sul. Mas eu entendo que o Brasil teria tido mais opções, mais chances, se já tivesse um talento absurdo como o do Neymar e da grande fase, a época do Ganso. Então, assim, eu ainda prefiro
ter talentos e escalá-los. Eu entendo o que fez, por exemplo, o Filipão lá em 2002, quando ele não chamou o Romário, porque ele, Filipão, já tinha tretas com o Romário, com razão ou sem, desde a primeira convocação lá em junho de 2001, quando o Brasil perde Montevideo para o Uruguai. Desde então, o Romário era quase que uma carta, uma chuteira descartada, e que foi ratificada, digamos assim, quando o Filipão conversou com as principais lideranças daquele elenco, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, perguntando se precisaria do Romário na Copa. Ele falou, não, do jeito que tá bom. E foi 100% lá na Ásia, né? De uma seleção excelente que não contou com o próprio Romário, não contou com o Amoroso, Sony Anderson, Elber, Alex, Djalminha, mais atrás é Roberto, Serginho. Olha o nível de jogadores não convocados para o Penta em 2002. Agora é diferente. Agora é diferente. E eu citei, assim, por exemplo, 2 laterais esquerdos, Zé Roberto e Serginho, e até do jeito animal que é o Zé Roberto, hoje ele jogaria. Pela condição física, ele está mais forte, mais fino, está mais magro do que estava quando jogava o Zé Roberto. Então agora ele vai no Zé Roberto, velho. Porque, brincando mal, meio que falando sério, porque assim, do outro lado, na seleção tem com o Alexandre, que tem experiência de Copa, experiência europeia, é um jogador versátil, vai bem no Flamengo, já foi até melhor, mas vai bem. Tem o Douglas Santos, que dá para dizer que é um achado do Ancelotti lá perdido, lá na Rússia. Mas, velho, assim, meu Deus, né? Só Zé Roberto e Serginho, que não foram para a Copa porque o Brasil tinha Roberto Carlos e Júnior, né? O Júnior Baiano, o queridíssimo Josenil. Só os laterais que não foram para a Copa de 2002 já, pô, serão camisa 10 hoje. Não precisa nem chamar o Neymar com esses caras, a Roberto e Serginho. Temos o que temos. É dever dizer que até que nas laterais é o que temos quase que no mundo. Porque, sei lá, a exceção do Hakimi e do Nuno Gomes, né? Um que a gente vai enfrentar possivelmente na Copa, que é o Hakimi, Nuno Gomes vai depender do... Talvez a gente enfrente, pelo menos no meu palpite de bolão, Felipe. Fora esses caras, você tem pouquíssimos laterais ofensivos de qualidade e mesmo defensivos. Você vê o Wesley, que pode ou deve começar a Copa como titular da lateral direita, tem jogado bem na Roma, mas como ala do outro lado, como ala esquerdo, numa linha de 3, e ele com liberdade para apoiar. Wesley apoia muito bem, mas principalmente precisa marcar. Estava na seleção que vai ter pontas do nível de Luiz Henrique e o Rainha de um lado, do outro lado Vini Júnior e Martinelli. Então, eu gostaria de ver laterais mais ofensivos, mais habilidosos, mais criativos, mais construtores. Mas a gente não tem, e é dever dizer, Felipe, quase ninguém no mundo tem também. E até o teu top 5, né? De repente, o Brasil não fica nem no teu top 5, porque tu comentou França, Portugal, Espanha, Inglaterra e quem sabe o Brasil, né? A Argentina. Argentina, então... Eu acho que, Felipe, até pelo chaveamento, para mim o Brasil vai até a semifinal, tá? Acho que o Brasil não tem um chaveamento tão complicado. Isso, claro, dando uma lógica, dando a minha lógica, que pode ser diferente da tua, né? E pode ser diferente da própria do futebol. Então, assim, o Brasil acho que vai para a semifinal. Tá até pelo Ancelotti, vai ter mais tempo, gente entra mais mordido e tal. Sei lá, vamos para a Copa, vamos para a semifinal com ou sem Neymar. Mas já tá bom demais. Se ótimo. Chegar até a semifinal, estará bom demais. Tá ótimo, ótimo. Mauro, te agradecer demais, cara. Foi meia hora de um bate-papo muito interessante. Como eu te disse, para nós foi uma honra conversar contigo, uma referência na crônica esportiva. Cara, só te agradecer mesmo pela atenção e pelo bate-papo que a gente teve aqui agora. Eu que agradeço, Felipe. Desculpa, realmente a gente era para estar em vídeo, mas nessa... Eu tô atrasado pra caramba pro SBT, preparativos para a Copa do Mundo. Antes ainda na tela do SBT tem Champions e tal, tem todo um pacotão complicado e São Paulo tá dificílimo, né? Mas é sempre um privilégio, quando puder, quando quiser, vai ser sempre uma honra e muito gostoso bater papo com vocês e com a galera da Alma Colorada. É isso aí, então, rapaziada, foi o bate-papo com o Mauro Betti. A gente falou sobre a Copa do Brasil, a eliminação do Flamengo, a gente falou sobre seleção brasileira, a gente falou sobre o Internacional, Alan Patrick, tabela da competição, zona de rebaixamento, a possibilidade de título do Palmeiras, mais um título do Campeonato Brasileiro, e é isso aí. Cara, então deixa o like, compartilha o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e faça com que esse conteúdo chegue a muito mais colorados, rapaziada. Tamo junto, valeu!